Bom, galera, passadas 24 horas aí, né, como diz o próprio Abel Ferreira, 24 horas para comemorar ou 24 horas para afogar as mágoas, né? Agora eu tô aqui com a cabeça um pouco mais fria para não falar besteira também, não falar coisa irracional. Vocês sabem que eu gosto de esperar para falar quando é algo importante assim, para falar com a cabeça, né? Mas, bom, trazendo alguns pontos aqui que eu tenho visto bastante polêmica aí na internet. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa racionalizar é que a expectativa em relação a esse formato de Copa do Mundo de Clubes era que a gente chegasse aí até as oitavas de final, né? Essa era a expectativa inicial, a gente passou das oitavas de final. Criou-se uma expectativa de título, né, ou de uma final, porque começou a se desenhar um caminho um pouquinho mais fácil, digamos assim, né? Mas enfim, a gente acabou esbarrando mais uma vez no europeu, e mais uma vez com a zica, né? O azar, né? Uma falha individual. A gente vai pontuar isso um pouco mais pra frente, mas em 99 foi a falha do Marcão. Em 2020, o pênalti desnecessário do Luan. Em 21, a mão sem querer do Luan. E agora, em 2025, esse desvio, essa falha do Everton, né? Eu sinceramente, eu acho difícil julgar o goleiro sem estar na visão dele, né? Eu gostaria que tivesse uma câmera no peito do goleiro, igual colocaram nos árbitros nesse campeonato, porque é difícil julgar, né? Às vezes a bola vem de um jeito que o goleiro realmente não vê. Mas a impressão que eu tenho é que era algo defensável em relação ao Everton, né? Eu acho que ele poderia ter pelo menos esticado a mão ali, tentado alguma coisa, enfim. Não sei se ele tá meio sem reflexo. Sou muito fã do Everton, aproveitando o assunto. Para mim ele é um ídolo do Palmeiras, mas eu acho que os ciclos precisam ser encerrados, e isso passa da gratidão, não é porque encerra um ciclo que não tem gratidão. Eu acho que o ciclo do Everton precisa começar a ser planejado, né, a ser encerrado no Palmeiras. Falo isso já desde o ano passado. Eu acho que o Everton tem falhado individualmente desde o ano passado, tem tido esse azar, vamos dizer assim, já faz um tempo. Então acho que esse ciclo precisa começar a ser planejado, o encerramento dele. Não é o Lomba o cara que vai substituir ele. O Lomba precisa se aposentar aí também, ou ir para outro time. O Palmeiras precisa começar a trazer um cara jovem, que segure essa responsa aí. Enfim, aí sobre uma outra polêmica sobre o Abel Ferreira, né? Muita gente tem falado, alguns já estão no Fora Abel, não sei o quê. Eu não sei se é esse o caso, mas eu acho que o Abel precisa ser um pouco mais cobrado, sim, né? Eu vi um movimento dos conselheiros em relação às cobranças em cima do Abel Ferreira. Ele ganha um salário exorbitante e precisa começar a traduzir o elenco mais caro da América do Sul em títulos. Na verdade, o elenco mais caro das Américas, né? O nosso elenco é mais caro do que o elenco do Flamengo. Então a gente precisa começar a ganhar títulos. Um time desse que não ganha o estadual começa a ficar complicado. Mas torno a dizer, eu não sou fora Abel, não vejo outro treinador melhor do que ele ainda. Eu ainda acho que o Abel sabe mais do que a gente. Mas o que eu vejo do Abel em relação ao elenco hoje? Eu vejo que com o calendário, depois dele ter reclamado muito do calendário, eu entendi que ele monta um elenco para que ele se adapte a cada adversário. Em 2021, que na minha opinião foi o ápice do Abel Ferreira, na carreira dele, e um dos ápices do Palmeiras nessa nova era, nós tínhamos ali um time titular. Nós sabíamos praticamente todos os jogadores que iam jogar, principalmente no meio campo, na defesa. Hoje eu sinto que o Abel, até por uma questão de condicionamento físico dos jogadores, uma questão de calendário, ele pediu um time para que ele tivesse uma variação nas posições e características dos jogadores, para que ele montasse um time de acordo com o adversário. Ou seja, a gente dificilmente vai ter um time titular, se for esse realmente o planejamento do Abel Ferreira. Não sei se isso é certo ou se é errado, mas eu sinto que é diferente do que ele fazia no auge dele. E aí traz o risco de acontecer o que a gente tem visto desde o ano passado, talvez até desde o final de 2023, que o Palmeiras começar mal o jogo, talvez até tenha uma abafa ali, mas não tem eficiência ofensiva. Já vou falar do ataque. E aí o Palmeiras precisa se adaptar no meio do jogo, mudar as peças, mudar os posicionamentos e melhora. O Abel, acho que a maior qualidade dele como treinador é essa resiliência durante os jogos.
né? Ele consegue melhorar o time durante os jogos. Isso é um fato, a gente viu muito isso no Mundial. Primeiro tempo ruim e segundo tempo ótimo, né? É isso que ele tem feito aí. Mas o fato é que com um elenco desse, e por já ter demonstrado essa capacidade, o Palmeiras precisa começar a jogar bem desde o começo, ter eficiência desde o começo. Não adianta construir e não traduzir isso em eficiência. E aí, falando sobre o ataque agora, é um problema que eu tenho dito aqui já faz mais de 2 anos. Né? Desde o final de 2023, desde o meio de 2023, a gente tem uma ineficiência ofensiva absurda, né? Vem contratação, sai jogador, vem da base, vem de não sei aonde, a gente não consegue traduzir posse de bola, aquela troca de passes no campo de ataque em eficiência, em gols, né? Então, essa deficiência acontece com vários jogadores, gastamos uma nota já ali no ataque e a gente não conseguiu achar um jogador que tenha essa eficiência necessária condizente com o volume de jogo do Palmeiras. Fala-se muito do Vitor Roque, mas eu vou colocar aqui para vocês o mapa de calor do Vitor Roque nesse campeonato mundial, aí nessa Copa do Mundo, para vocês verem que desde que o Vitor Roque chegou eu tenho falado isso. O Vitor Roque está jogando do meio para a ponta. O Vitor Roque é um jogador de área, ele tem que estar na área para fazer o gol. Não adianta contratar um centroavante para fazer jogar de meio atacante ou de ponta, não adianta, tá inventando demais. Até que ponto a culpa é do Vitor Roque, que é um jogador que tem se esforçado, é um cara que corre o jogo inteiro, marca muito, ajuda muito na marcação e sempre ele corre sozinho com a bola. Ele chega lá na ponta, chega no ataque, tem 4 zagueiros do time adversário na frente dele e nenhum do Palmeiras para ajudar ele a receber um passe, a receber um cruzamento. Vitor Roque está jogando sozinho. Falando do ataque, falando do Vitor Roque, o Paulinho foi uma excelente contratação, um baita jogador, tem tudo para virar ídolo aqui, mas é um jogador que veio com problema físico. Ele não pode ser... A gente não pode considerar a contratação do Paulinho como sinalizar isso para fechar o mercado no ataque. Tá? O Estevão está saindo, o contratado para ser o substituto do Estevão foi o Facundo, que não amarra a chuteira do Estevão. O Facundo não tem nível para ser titular do Palmeiras, é um bom jogador para compor elenco, mas não pode ser titular do Palmeiras. Ainda mais o titular para substituir o Estevão, não tem a menor característica parecida. Então o Palmeiras precisa ir no mercado de novo, porque não foi competente nessa primeira etapa de mercado. Precisa buscar aí um substituto para o Estevão à altura, que talvez seja o Sousa, mas também não acredito que seja a altura. O Sousa que está no time do Danilo lá no Forest, Nottingham Forest, esse é o nome do time. Enfim, então o Palmeiras precisa ir no mercado para melhorar o ataque. E também essa questão da meritocracia, né? Muitos jogadores vão bem e aí eles somem, né? Por exemplo, Felipe Anderson, na minha opinião, estava jogando bem, principalmente no começo da temporada, se acertando ali do lado do Estevão, né? Um pouco mais atrás do Estevão. Nunca mais aconteceu isso, aconteceu uma vez no Mundial, não foi mal também, foi aquele jogo contra o Porto, se eu não me engano, e depois sumiu. O Maurício vai bem também, aí some, enfim. Então, eu acho que a meritocracia também não tem acontecido no Palmeiras, talvez pelo fato do que eu comecei o vídeo, que foi o fato do Abel tentar se adaptar ao adversário. Então, os jogadores titulares, eles vêm de acordo com o que o Abel acha estratégico ali, considerando o jogo do adversário. Falando de reforços e de ciclos, existem boatos fortes da saída do Richard Rios, que para mim aí foi primeiro ou segundo melhor jogador nesse Mundial do Palmeiras. Fez um Mundial fino, um baita do jogador. Infelizmente, acho difícil segurar o Richard Rios. Então a gente vai precisar reforçar ali, porque o Evangelista não é um cara à altura do Rios, né? Ele é um cara bom para compor elenco, mas não é um cara à altura do Rios. Provavelmente a Rafael Veiga deve estar encerrando o ciclo também no Palmeiras. Não tem ido bem depois que voltou da lesão. E aí eu acho que o Felipe Anderson e o Maurício estão à frente dele ali nessa meiuca. Tem o Eric Belé também na base do Palmeiras, que precisa começar a ser explorado no profissional, um baita do jogador. Então, infelizmente, talvez seja o fim do ciclo de mais um ídolo, que é o Rafael Veiga. E eu acho também que, em relação ao mercado, a gente precisa rever as reservas das laterais, né? O Marcos Rocha precisa encerrar o ciclo dele, já faz um tempo. Não tem mais condição de jogar no alto nível
que exige o Palmeiras. O Giai tá indo super bem defensivamente. Eu acho que ele precisa de um reserva. O Mike pode ser que seja esse reserva, sim. Mas a gente já precisa talvez promover o menino da base lá. Deu branco o nome dele agora, me desculpem, estou gravando o vídeo aqui, deu branco. Mas vocês sabem de que eu estou falando, eu falo sempre dele aqui. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Lateral direito, precisa começar a promover esses moleques que estão indo super bem na base. E para lateral esquerdo, eu acho que o Vanderlan não tem condição de ser reserva. Faz muito tempo já que a gente fala isso. A gente deveria ter vendido ele quando ele teve uma boa proposta de sair lá no começo de 2024. Mas acontece. Parecia que seria um bom jogador, mas é um jogador que não está à altura do Palmeiras. Tomara que esteja errado, tomara que ele se dê bem na carreira e tudo mais, mas acho que o Palmeiras precisa trazer um reserva aí que seja de um nível aceitável para não cair tanto nível quando o Piquerez não estiver. Torna a dizer, eu acho que o Abel precisa rever um pouco as estratégias dele, principalmente estratégias iniciais de jogo. Ele se adapta muito bem durante o jogo, mas a gente precisa jogar bem desde o começo. Eu acho que ele precisa rever isso daí. A Leila precisa voltar no mercado com o Anderson Barros, mas não acho que é o fim do ciclo do Abel Ferreira, não na minha opinião. Vou respeitar quem discordar, espero que vocês respeitem a minha opinião também, mas a minha opinião ainda não é um fora Abel Ferreira. Até porque eu não acho que essa diretoria teria tanta competência assim de trazer um técnico que seja igual ou melhor que o Abel Ferreira. Essa diretoria que já errou muito nas contratações nos últimos anos, né? Desde que Anderson Barros está no comando, principalmente fazendo dupla com a Leila Pereira. Se eu esqueci de alguma coisa, deixem nos comentários aqui as opiniões de vocês também. Em relação ao que eu disse, com respeito, comentem aí o que vocês acham, vocês concordam ou discordam, tá? E é isso. Eu acredito muito que o Palmeiras vai ganhar 1 ou 2 títulos esse ano. Vamos focar agora, tem a volta do Campeonato Brasileiro em breve, Libertadores, principalmente essa Copa do Brasil, que nas oitavas a gente já vai pegar um derby. Então vamos focar nisso, vamos seguir apoiando. O ano está só começando, entre aspas, porque agora que vem as partes difíceis dos campeonatos que a gente já vinha brigando. Beleza? É isso, vamos apoiar sempre, cabeça erguida, sem cair em pilha de rival aí, porque eles não estavam jogando, não tiveram competência para chegar lá, a gente teve. Então isso é orgulho para mim, acima de qualquer piadinha. Avante palestra e vamos Palmeiras!